Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa onde estamos comentando a Bíblia para você, livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso. E nós agora estamos no livro de Números, o quarto livro de Moisés. Para muitos críticos, Números acaba praticamente no capítulo 32 e o capítulo 33, 34, 35 e 36 de Números foi um apêndice que fizeram. Capítulo 33, nós vamos ter a jornada desde o Egito até Moabe. Capítulo 34, nós vamos ter as fronteiras da terra ao sul, ao norte, a leste e a oeste. E também nós vamos ter no capítulo 35 as cidades que foram dadas aos levitas, e capítulo 36 fala dos casamentos dos herdeiros, como é que ficaria a divisão da terra. Essa porção do livro de Números é considerado um apêndice. Aqui no capítulo 33 nós vamos ter a jornada desde o Egito até Moabe. Interessante, o povo teve 40 anos no deserto, desde o Egito até as planícies do Moabe, até entrar na Terra Prometida. E aqui vão ser mencionadas 40 cidades. Muitas dessas cidades têm um significado. O nome hebraico significa alguma coisa no hebraico e lembra algum evento. 40 cidades são as jornadas desde o Egito até a terra de Moabe. Nós também vamos ter aqui 7 ciclos de jornada, onde o povo parava, acampava, e nós vamos ver isso daqui no capítulo 33. Muito interessante esse capítulo 33, principalmente as cidades e os seus significados, não é? Nós também vamos notar que aqui a jornada sempre ocorre no primeiro mês. Por exemplo, a Páscoa, ela é celebrada no primeiro mês, no mês de Abib. O tabernáculo também foi levantado no primeiro mês, um ano depois que o povo saiu do Egito. Deus também falou a Moisés no deserto no primeiro mês, Números 9:1. E eles partiram de Ramessés no primeiro mês. Então, tudo isso indica alguma coisa do primeiro mês, do mês de Abib, não é? Que vai falar. Vamos então começar no capítulo 33, diz assim: essas são a jornada dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. Os filhos de Israel até então eram escravos no Egito, trabalhavam forçadamente para Faraó, mas agora eles saem. E escreveu Moisés as suas saídas. A seção aqui está bem claro que quem escreveu foi Moisés. Escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandato do Senhor. E essas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés. Se nós olharmos no mapa aqui de Israel, se nós olharmos aqui a terra do Egito, este aqui é chamado o delta, crescente fértil do Egito, é a região mais fértil, cercada de rios. Aqui desce o rio Nilo pelo Egito. 87% do território egípcio é um território desértico, não é habitável, mas em torno dos rios, esse 13% é habitável. Aqui é uma cidade principal, a cidade de Ramessés. Aqui você vai ter uma ideia da jornada dos filhos de Israel. Eles vão sair de Ramessés, o primeiro ciclo de Ramessés até o pé do Mar Vermelho, onde eles atravessam. Depois eles vão atravessar, vão até a península do Sinai e chegam ao pé do Sinai, onde Deus dá os 10 mandamentos. Depois da passagem do Mar Vermelho, vem 3 provas. A primeira das águas amargas em Mara, a segunda, a fome que eles tiveram no deserto, pé de pão.
depois a Refidim, Deus da água, e aí eles chegam ao pé do Sinai. Ficaram no Sinai 1 ano, aproximadamente, construíram o tabernáculo, receberam as leis, fizeram a primeira Páscoa ao pé do Monte Sinai, depois que saíram, a primeira foi celebrada aqui, na noite que eles saíram, 1 ano depois, ao pé do Sinai, faz a primeira Páscoa ao pé do Sinai. Então, a primeira aqui é a segunda, né? Podemos dizer Páscoa. E aí, era a primeira no Sinai, mas a segunda Páscoa. Aí eles saem, vão até Cades Barneia, mandam os espias espiar a terra, voltam com um reporte, aqui já está quase no 2º ano, voltam com um reporte negativo, e aí eles vão passar 40 anos, 38, né? Porque Deus desconta os 2 anos aqui, 38 anos, até entrar na terra prometida, onde eles vão cruzar o Jordão, entrar e possuir a cidade de Jericó. Então, por 40 anos, o povo vai levar daqui até aqui, 40 cidades serão mencionadas, 7 jornadas, 7 ciclos de jornada, até entrar na terra prometida. Então, verso 3, partiram, pois, de Ramassés no 1º mês. O 1º mês marca a saída deles. No dia 15 do 1º mês, logo após a Páscoa. No seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. Verso 4 menciona que após a morte dos primogênitos, os egípcios foram enterrar os seus mortos, os primogênitos. Por isso que Faraó espera 3 dias para ir atrás de Israel, enterrando os egípcios, o que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, inclusive o primogênito de Faraó, e havendo o Senhor executado seus juízos nos seus deuses, mostra que Deus, através das pragas, executou juízos em todos os deuses egípcios, né? Eles adoravam o Deus Sol, Ra. Deus manda uma praga, 3 dias de trevas. Eles adoravam um Deus que tinha cabeça de rã, Deus mandou a praga das rãs. Adoravam um Deus cabeça de boi, que era o protetor dos animais, Deus mandou a peste nos animais. E assim, todos os deuses dos egípcios foram julgados através das pragas. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramassés e acamparam-se em Sucote. Ramassés era uma cidade que levava o nome do faraó, por isso acredita que o faraó é Ramsés II. Daí alguns têm a dificuldade de datar a época exata que o êxodo aconteceu, ou em 1400 ou em 1200, não é que aconteceu. E aí eles vão até Sucote. Eles partem de Ramassés e acamparam-se em Sucote. Até então, se nós olharmos aqui no mapa, a primeira jornada, saíram de Ramassés e acamparam-se em Sucote. De Sucote eles vão para Pitom, e de Pitom eles vão para Piairote, que é já a entrada do Mar Vermelho. Pararam em Sucote, não é? Acamparam-se em Sucote, em Estã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Piairote. Piairote já é ao pé do Mar Vermelho, que está de frente de Baal-Zephon. Baal-Zephon é mencionado aqui. E acamparam-se diante de Migdol. Acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Piairote e passaram pelo meio do mar no deserto. Aqui é a travessia, Êxodo capítulo 14, quando Deus abriu o Mar Vermelho e eles atravessaram e andaram o caminho de 3 dias no deserto de Etã e acamparam-se em Mara. Então, depois da travessia de Piairote, eles então vão andar caminho de 3 dias e vão acampar-se em Mara. Mara, esse local estava 64 quilômetros de Piairote, por isso caminham em 3 dias. Normalmente eles caminhavam
de 12 a 15 quilômetros por dia, podia caminhar até um pouco mais. Foi 3 andanças, 3 dias para chegar em Mara. Mara é onde vai ter as águas amargas. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas. É interessante, as 12 fontes de águas, muitos associam as 12 fontes de águas, 12 tribos de Israel. E 70 palmeiras. As palmeiras associam-se ao número de anciões que receberam do espírito de Moisés, os 70 anciões. E aí o Sinédrio é sempre composto 71, 70 anciões, mas Moisés 71. E acamparam-se ali, não é? Elim certamente foi um local de delícias, não é? Elim fica a cerca de 30 quilômetros de Mara, onde eles vão se acampar. Ali em Elim, um verdadeiro oásis no meio do deserto. E partiram de Elim, acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Né? E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Zin. E partiram do deserto de Zin e acamparam-se em Dofca, o Doca, não é? Dofca é o acampamento. No hebraico, Dofca, nesse nome, quer dizer batida ou tanger o gado, onde é batido ou tanger o gado em Dofca. E partiram de Dofca e vieram até a Luz. A Luz, no hebraico, significa desolação. Desolação, muito interessante. E partiram de Aluz e acamparam-se em Refidim. Né? Refidim é onde Moisés vai ferir a rocha para dar de beber aos filhos de Israel. Refidim já está chegando perto do Sinai, não é? E ali Moisés vai ferir no deserto do Sinai. E partiram do deserto Sinai e acamparam-se em Kibrote Hatavá. Kibrote Hatavá é aonde eles vão desejar carne, não é? Foi ali que Israel desejou ardentemente comer carne. E em Kibrote abriu-se o túmulo, chamado túmulo da concupiscência, né? Kibrote Hatavá, o túmulo do desejo. É esse o sentido do nome Kibrote Hatavá, verso 16. E partiram de Kibrote Hatavá e acamparam-se em Azerote. Azerote ficava a cerca de 13 quilômetros de Kibrote Hatavá. Né? Foi aqui Miriam foi ferida com lepra em Azerote, segundo o capítulo 12 do livro de Números, por murmurar de Moisés. E partiram de Azerote e acamparam-se em Ritma. Ritma, no hebraico, significa vassoura. Ritma significa vassoura, né? Foi uma das paradas dos filhos de Israel em suas jornadas. E aí eles vão partir de Ritma e acampar-se em Rimon Pérez. Rimon Pérez, Pérez significa romper, e Rimon, Romã. Então, rompimento de Romã era o nome dessa cidade. E partiram de Rimon Pérez e acamparam-se em Líbina. Líbina, esse nome em hebraico significa brancura. Brancura, Líbina, né? Foi uma das paradas. Essa foi a 21ª parada dos israelitas. E aí eles saem de Líbina, que significa brancura, e acamparam-se em Risa. Risa no hebraico significa orvalho, não é? E eles vão partir de Risa e acampar-se em Quelate. Em Quelate, no hebraico, significa convocação. Convocação, cada cidade dessa tem um sentido, não é? E aí eles vão partir de Quelate e acampar-se em Sefer. Sefer no hebraico significa beleza. Então, e partiram de Sefer e acamparam-se em Aradá. Aradá no hebraico significa lugar de
terror. Essa era a 25ª estação onde os israelitas pousam desde Ramsés, a 25ª aqui. Verso de número 25. E partiram de Aradá, que é lugar de terror, e acamparam-se em Maquelote. Maquelote em hebraico significa assembleias. Assembleias. E acamparam-se em Taate. Taate, né, no hebraico, quer dizer depressão ou humildade. Depressão ou humildade. Alguns portugueses também traduzem como Tera, que foi um dos lugares que o nome significa ibex, uma espécie de cabra selvagem, não é? E partiram de Taate, Tera, cabra selvagem, e acamparam-se em Mítica. Mítica no hebraico quer dizer doçura, Mítica. E acamparam-se, partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Asmona no hebraico significa gordura. Verso 30, e partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. Moserote significa correção, correção ou castigo, não é? E já Moserote fica-se perto do Monte Or, onde Arão vai acabar morrendo. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene Jactã. No hebraico, Bene significa filho, Jacã significa os filhos da inteligência. Jacã quer dizer inteligência. Também é chamado de Beerot Bene Jactã, que significa os filhos dos poços de Jacã. E partiram de Bene Jacã e acamparam-se em Or. Está vendo que agora chegou em Or, que acaba chegando no Monte Or, onde vai acabar morrendo Arão. Or Hagigdade. Or Hagigdade significa buraco no monte. Buraco no monte, não é? Or Hagigdade significa buraco no monte. E acampar, e partiram de Or Hagigdade, do buraco no monte, e acamparam-se em Jobibatá. Jobibatá no hebraico significa lugar de deleite ou coisa agradável. Então é lugar de deleite ou de coisa agradável. E partiram de Jobibatá e acamparam-se em Abrona. Abrona no hebraico significa passagem. Essa é a 30ª estação que Israel parou. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. Ezion-Geber é outro lugar geográfico, né? Partiram então de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zin, que é Cádiz. Agora eles estão chegando a Cádiz, é uma de suas paradas, onde Israel vai parar em Cádiz. E partiram de Cádiz ao Monte Or, no fim da terra de Edom. Aqui no Monte Or é onde acabou Arão falecendo. Verso 38 vai dizer: então Arão, sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandato do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º. Arão tinha 123 anos quando ele morre, no 5º mês do ano 40º, da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês, que Arão vai acabar morrendo nesse Monte Or, não é? Indica que Arão tinha 123 anos. Arão era 3 anos mais velho do que Moisés. 123 anos quando Arão faleceu, e tirou-se as roupas, sumo sacerdote, e vestiu-se em Eleazar. E agora, verso 40, e ouviu o cananeu, rei de Herade, que habitava no sul da terra de Canaã, que chegava os filhos de Israel. Então aí ele vai fazer uma guerra contra os filhos de Israel. Arade, no hebraico, significa fuga
não é? Esse é o nome de 2 homens e uma cidade no Antigo Testamento. Há 2 homens que chamam Arad, um é o rei de Arad, que vai fazer fuga, né, a Israel, e acabou também dando o nome a uma cidade de Arad. E partiram de Or e acamparam em Zalmona. Zalmona no hebraico significa escura, melancólica. E partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Punon no hebraico quer dizer trevas. Não é interessante esses lugares escura, melancólica, trevas? E aí partiram de Punon e acamparam-se em Obote. Obote, não existe um sentido direto, né, no livro de Números, mas indica que eles estavam rodeando a terra, o deserto de Moabe. E partiram de Obote e acamparam nos outreiros de Abarim, né, Abarim, e no termo já de Moabe. Agora os 40 anos estão completos. Quando ele chega ao termo de Moabe, são 40 acampamentos que levaram de Israel, do Egito, à fronteira de Moabe. Não é? Aqui a fronteira de Moabe, foram 40 acampamentos. Daqui até Cádiz, depois desceram, vão chegar até a fronteira de Moabe. Note que essa fronteira de Moabe, onde está o Monte Nebo, já é do lado de cá do Jordão, e passando o Jordão, a primeira cidade é Jericó. Então eles vieram até o Monte Sinai, do Monte Sinai foram a Cádiz, mandaram os 12 espias espiar, depois vieram até Ezon-Geber, que é um lugar bem no pé do mar, aqui do Golfo da Arábia, e depois sobem pelo território de Edom, passam as planícies do Moabe e chega ao Monte Nebo, não é? O Monte Nebo, que já está ao pé de atravessar para o Jordão. Então aqui são 40 jornadas que eles vão ter, não é? E de Bongad, que é o próximo que vai mencionar aqui, de Bongad, que quer dizer, não é? Esse nome significa próximo ao norte do ribeiro de Amon. E partiram, né? E partiram dos solteirinhos de Aberim e acamparam-se em Bongad. E partiram de Bongad e acamparam-se em Almon de Blatim. E partiram de Amon de Blatim. O Amon de Blatim no hebraico significa duplo bolo de figos, né? Os israelitas então vão partir do duplo monte de figos. O Monte Abarim completa 40 estações no deserto, e partir do Monte de Blatim e acampar nos montes de Abarim, defronte do Nebo, aqui é o Monte Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gezimat até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Não é? Campina dos Moabitas foi essa o lugar de transação entre Balaão e Balaque, nessas campinas, quando Balaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo. Agora, Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. Verso 50 do capítulo 33. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houver passado o Jordão pela terra de Canaã, não é o Jordão, pela terra de Canaã, lançarei fora todos os moradores da terra diante de vós, destruirei todas as suas figuras, aqui é para acabar com a idolatria, também destruirei todas as suas imagens de fundição e desfarei todos os seus altos. Todos os altos era o lugar de adoração, de sacrifício a outros deuses, normalmente a Baal, que eles sacrificavam. E tomareis a terra em possessão
e nela habitareis, porque vos tenho dado essa terra para possuí-las. Então, ao entrar na terra, eles deveriam lançar todos os deuses estranhos, não é? Todos esses deuses estranhos seriam lançados fora da terra para o Senhor ser o único Deus deles e o Deus da terra. E por sorte, verso 54, herdareis a terra segundo as vossas famílias. Os muitos a herança multiplicarei, quanto maior o povo, maior a porção de terra. E aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair, alguém ali a terá. Segundo a tribo de vossos pais, tomarei as heranças. Mas se não lançares fora os moradores da terra diante de vós, então os que deixardes ficar deles, vos serão por espinhos, não é? Serão um espinho para eles, poderiam levar eles a apostatar de Deus e adorar os deuses deles. Serão por espinhos nos vossos olhos. Imagina espinho no olho, é algo terrível, não é? Tira a visão. E era isso que aconteceria. Serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas. Se eles não lançassem, esses moradores iam ser espinho nos olhos e aguilhão nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Paulo diz que tinha um espinho na carne. Quando Jesus também apareceu a Paulo, diz que era duro para ele recalcar contra os aguilhões. Os aguilhões eram pontas que se punha para o boi, não é? Quando arava a terra, para que o boi não voltasse atrás, continuasse sempre adiante. E serão aguilhões nas vossas costas, e apartar-se-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Então Deus diz que se eles não lançassem, ia ser um aguilhão, um espinho para eles. Vamos agora às fronteiras, capítulo 34, não é? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra de Canaã, essa há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. Então eles iam herdar toda a terra de Canaã, não é? Ia cair os termos da terra segundo as tribos. Eu tenho até um mapa até um pouco melhor. Está vendo os termos da terra? Ao norte estaria a Síria para eles, ao sul estaria o Egito, mas aqui estaria as 12 tribos. A tribo de Rubem, de Gade, meia tribo de Manassés vão herdar a sua possessão desse lado do Jordão, e as outras 9 tribos do outro lado, na terra de Canaã. Vamos ver as fronteiras. Na banda do sul, verso 3, começando pela banda do sul da terra de Israel. Vamos lá, a banda do sul vos será desde o deserto de Zim até os termos de Edom. Então, desde o deserto de Zim até os termos de Edom, está aqui, os termos de Edom, de Moabe, não é? Então, a banda do sul será desde o deserto de Zim até os termos de Edom, e o termo sul será desde a extremidade do Mar Salgado. Aqui o Mar Salgado é o Mar Morto, desde a extremidade do Mar Salgado até para a banda do Oriente. Então, daqui por diante, é onde vai herdar a tribo de Rubem. Então, a tribo de Rubem aqui desde a extremidade do mar até o Oriente. Esse termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acabrim, e passará até Zim, e as suas saídas serão ao sul a Cades Barneia. Então, ao sul a Cades Barneia, e sairá Azar, Adar, e passará a Asmon. Esse era o limite da terra ao sul, não é? Iria passar até Cádiz. Tá vendo? Cadê Cádiz? Aqui.
esse seria, tá vendo, Cádiz, os termos de Cádiz, Edom, essa era a terra ao sul, tá vendo, até o deserto de Parã e depois o deserto de Zin. Então esses seriam os termos, passará Asmon e rodeará mais esse termo de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. A banda do mar é o mar Mediterrâneo, as suas saídas até o mar Mediterrâneo. Essa seria a fronteira a oeste da terra, não é? Até a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, né? O ocidente seria o oeste deles, o mar grande vos será por termo. Tá vendo? O mar aqui seria o termo deles. Nesse termo do mar, seria o termo deles, eles sempre vão ter um povo aqui, ó, bem aqui nessa faixa, chamada faixa de Gaza, que é o povo da Filistia, que eles nunca conseguiram conquistar essa faixa. Até hoje eles brigam por essa faixa aqui, como Asdod, Ascalon. Esse termo pertence aos filisteus. Eles nunca conseguiram empurrar os filisteus de tudo para o mar, mas os termos deles, na maioria da terra, era ao mar, ao ocidente ou ao oeste da terra, era ao mar. Ao cerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo. Esse vos será o termo do ocidente. E esse vos será o termo do norte. Desde o mar grande, marcareis até o Monte Or. Não é? Eles iriam marcar até o Monte Or, a entrada de Ramate, e as saídas desse termo será de Zedade. Esse termo sairá até Zifron, e a sua saída será Azar-Enã. Azar-Enã, esse vos será o termo do norte. Às vezes Azar-Enã também é chamado de Azor. Está aqui Azor, quase na Síria, entrando o termo do norte. Então, no ocidente era o mar. No norte, Azor. Aqui, a Jordânia, boa parte que eles vão tomar, até o termo dos Amonitas. E aqui ao sul, os Moabitas, Edom, o deserto de Zin, Cádiz, ao sul, ao ocidente esse território, ao norte Azor, e aqui o mar grande. Essas são as fronteiras, né? E por termo da banda do oriente, marcareis Azar-Enã até Sefon. E esse termo descerá desde Sefã, Ribla, para a banda do oriente de Ain. Depois descerá até o termo, ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente, não é? A banda do oriente até o mar de Quinerete, não aparece bem aqui o mar de Quinerete, mas eram esses termos até o rio aqui, ó, Armon, que marca o sul, e eles iam ter esses termos deles marcado aqui, ó. Aqui existe rios que marcavam os termos deles, junto com os filhos de Amon, e aqui junto com a região de Baçã, que já é Damasco, tá vendo, ao norte. Então esse seria o termo do oriente que iria marcar. Descerá esse termo ao longo do Jordão, e as tuas saídas serão mar salgado. Essa vos será a terra, segundo os termos em roda. Verso 13 do capítulo 34. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: essa é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar às 9 tribos e meia. Então, as 9 tribos e meia seria marcado pelo mar aqui, que é chamado mar de Quinerete, que é o mar da Galileia, ao norte, o rio Jordão e o Mar Morto. Essas tribos, 9 tribos e meia, receberiam essa herança do lado de cá, da terra de Canaã. Verso 14, porque o tribo dos filhos rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a dos filhos, os gaditas, segundo a casa de seus pais,
E a meia tribo de Manassés já recebeu sua herança. Então, Rúben recebeu sua herança aqui, Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés. Então, o tribo, né, o mar de Quinerate fica o mar da Galileia, aqui ao norte. Então, aí os termos, já receberam a meia tribo de Manassés sua herança. Já as 2 tribos e meia receberam sua herança daquém do Jordão de Jericó, da banda do Oriente ao nascente. Os homens devem dividir a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 16, marca uma nova sessão. Esse é o nome que vos repartirão a terra por herança. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Então, Eleazar, o sacerdote, aqui é o sumo sacerdote, no lugar de Arão. E Josué, filho de Num, sucessor de Moisés. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra por herança. Então, de cada tribo haveria um príncipe. Esse é o nome dos homens da tribo de Judá. Caleb, filho de Jefoné. Caleb foi honrado aqui, não é? E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel. Ele é um príncipe, filho de Efode. Do tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Sifta. Da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo dos filhos de Isacar, o príncipe Paltiel, filho de Azá. E da tribo dos filhos de Aser, o príncipe Aiude, filho de Selome. Da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Esses são aqueles a quem o Senhor ordenou que repartisse a herança pelos filhos de Israel. Mas esses homens são apontados diretamente por Deus como príncipes na hora de receberem a sua herança. 12 príncipes das 12 tribos de Israel. Não é? Esses príncipes que vão receber suas heranças do povo de Israel, né? 12 príncipes. Então, de cada tribo foi atribuído um príncipe, né? Caleb vai representar a tribo de Judá. Muito bem, com isso, nós concluímos o capítulo 34, só falta 2 capítulos para concluir o livro de Números, que é o capítulo 35 e 36. Volte para assistir o próximo vídeo. Se esses vídeos têm abençoado você, sua vida, compartilhe. Esperamos que a Bíblia se torne um pouco mais clara. Claro que você pode pesquisar, estudar mais. Não é impossível nós explicarmos tudo aqui, mas te damos uma ideia, o significado dos nomes, das cidades por onde passaram os filhos de Israel. São 7 jornadas, 40 estações de acampamentos em 40 anos que eles estiveram. Esses lugares em hebraico para pregadores do evangelho, pode estudar o significado e quem sabe até montar uma mensagem nesses lugares que os filhos de Israel. Cada cidade dessa tem uma história, cada cidade dessa tem uma jornada. Os termos também que Deus determina, nomes, né? Mar Salgado, que depois mais tarde é chamado de Mar Morto, Mar de Quinerete, que depois é chamado de Mar da Galileia, mais tarde, não é? Esses nomes trocam conforme a história passa, os anos passam, né? Mas muita coisa pode se aprender da terra. As tribos, 2 tribos e meias, Rubem, Gade, que receberam sua herança do lado de cá do Jordão, hoje chamada Jordânia, a meia tribo de Manassés e as outras 9 tribos e meia, Dan ao norte e Simeão, Judá e Simeão ao sul, não é?
Então, bastante interessante, estude sobre isso, olhe sempre um mapa para que você tenha uma ideia da divisão da terra e os príncipes que foram escolhidos de cada tribo na divisão. Com isso nós concluímos. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus, seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Deus os abençoe grandemente. Amém.